Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Lemos no Evangelho deste sábado, depois das cinzas. Naquele tempo, Jesus viu um publicano chamado Levi sentado no posto de cobrança e disse-lhe: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Jesus. Levi ofereceu-lhe um grande banquete em sua casa. Havia grande número de publicanos e de outras pessoas com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos: Por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Então Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam. Não é difícil captar a razão pela qual a Igreja nos propõe esta cena, com as palavras e atitudes de Jesus e as atitudes de Mateus no início da Quaresma. Encontramos aqui elementos fundamentais daquilo que há de ser o nosso percurso quaresmal. Por um lado, devemos sentir-nos chamados por Jesus, mesmo que a nossa vida esteja desordenada, desarranjada em algum aspecto, ou se calhar em muitos aspectos. Devemos também sentir que esse chamamento nos convida amorosamente, ternamente, a deixar o que estiver desordenado e a seguir a Cristo com mais fidelidade. E depois, com a alegria dessa proximidade nova com Jesus, devemos sentir também um grande desejo de aproximar Deus os nossos amigos, mesmo quando a vida deles também não esteja bem. Por isso, obrigado, Mateus. Obrigado porque podias ter ficado onde estavas, pensando que era uma loucura deixar o teu trabalho, o teu dinheiro, os teus planos e o teu futuro. Mas tu foste suficientemente corajoso para seguir Jesus. E agradeço a ti, Jesus, por saberes bem quem Ele era. Estavas consciente das grandes coisas que Ele podia fazer. Enquanto naquele dia, provavelmente outros judeus tinham olhado para Mateus com desprezo, outro judeu, Jesus de Nazaré, passou pela cabine de cobrança de impostos e sorriu para Mateus. Permaneceu ali, olhando para ti, Mateus, com grande afeto, um olhar de amor. Talvez um olhar que um publicano, um cobrador de impostos na Palestina, jamais tinha experimentado. E tu, Mateus, já não podias olhar para mais ninguém. Aquele rosto amoroso de Jesus estava a convidar-te a fazer algo grande com a tua vida. Não eras feliz e Jesus ofereceu-te felicidade. Estavas a gastar a tua vida e Jesus convidou-te a fazer algo grande com ela. Só amavas o dinheiro, mas Jesus ajudou-te a expandir o coração para amares a Deus e os outros mais do que a ti mesmo. Os teus talentos estavam a ser esbanjados naquela cobrança de impostos, quando milhares de almas estavam à tua espera. Obrigado por isso, Mateus, por teres dito sim. Por isso, se alguma vez nos sentirmos especialmente desanimados por causa de alguma doença espiritual que nos parece incurável, que bom é relembrar, ter muito presentes as consoladoras palavras de Jesus, estas tuas palavras, Jesus, que hoje nos dizes. Não são os que gozam de boa saúde que precisam do médico, mas os doentes. Tudo tem remédio. O Senhor está sempre muito perto de nós, mas especialmente nesses momentos, por maior que tenha sido a falta, por muitas que sejam as misérias, basta sermos sinceros de verdade, como foi Mateus, que reconheceu que alguma coisa devia mudar, e deixa tudo e segue Jesus. Diz Santo Agostinho que todas as tuas doenças serão curadas, mas são muitas, dirás. Mais poderoso é o médico. Para o Todo-Poderoso não há doença incurável. Limita-te a deixar-te curar, coloca-te nas suas mãos. Pois nós devemos aproximar-nos do Senhor como aquelas pessoas simples que o rodeavam, como os cegos, os coxos e os paralíticos que procuravam porque desejavam ardentemente a sua cura. Só aquele que sabe e se sente manchado experimenta essa necessidade profunda de ficar limpo.
Só quem é consciente das suas feridas e das suas chagas experimenta a urgência de ser curado. Devemos sentir a profunda preocupação de curar todos os pontos que o nosso exame de consciência nos mostrar que devem ser curados. Por isso, nesta quaresma fazemos mais exame de consciência. Procuramos estar mais atentos às nossas imperfeições, aos nossos defeitos, aos nossos vícios, aos nossos pecados, de omissão, de ação, por palavra, por obra, por pensamento. Tudo isso é um estorvo para a nossa saúde espiritual, para a nossa felicidade. Se somos conscientes de que temos essas misérias, falhas, limites, então ansiamos Jesus, com que também tu olhes para nós e que, sabendo bem a matéria de que estamos feitos, aquelas manchas que temos na alma, que também tu olhes para nós com aquele olhar de misericórdia e ao mesmo tempo de eleição, como o Papa Francisco quis escolher para o seu lema, miserando adque eligendo, expressões de um antigo autor eclesiástico ao falar precisamente desta atitude de Jesus ao escolher Mateus. Miserando, compadecendo-se dele, porque ele não estava bem, porque estava agarrado ao dinheiro, talvez para compensar a sua falta de popularidade ou de inserção social, talvez tivesse sofrido bullying, talvez tivesse, como na série The Chosen, algum tipo de modo de ser que o incapacitava para o convívio social, e então queria passar por cima de todos, mostrar o seu valor, colaborando com os romanos naquela tarefa odiosa de cobrar impostos aos judeus para os dar a uma entidade dominadora. Mas Jesus compadece dele. Sabe que aquele coração está ferido, mas é bom. Por isso, miserando, atque eligendo, Jesus escolhe-o. E assim pode escolher-me a mim. Jesus, também sabes bem quais é que são as minhas insuficiências, e às vezes as minhas frustrações, e às vezes as minhas falsas vontades de afirmação. Reparemos que Jesus não diz que todos estão bem. Está a assumir que há doentes, que há pecadores. Ele tem uma infinita capacidade de se debruçar sobre eles com a sua misericórdia, e se eles deixarem, Jesus vai curá-los. O grande problema seria, por isso, não sermos capazes ou não termos vontade de reconhecer a nossa miséria. Encontramos também uma boa cura para as nossas doenças nesta prática tão quaresmal que é a confissão. A confissão é uma realidade para todo o ano, mas na quaresma podemos confessar-nos ainda melhor, porque seremos mais conscientes dos nossos pecados, teremos um maior arrependimento, um maior desejo de conversão. Vi há uns dias uma conversa muito bonita e interessante da mulher do Jordan Peterson, a Tammy Peterson, que se Deus quiser será acolhida na Igreja Católica na próxima Páscoa, com uma rapariga holandesa, também ela convertida há pouco mais de um ano, vindo de um ambiente protestante, tendo ligado muito pouco à religião quando era nova. A certa altura, pois ao começar a querer intervir na política e notar que defendia ideias conservadoras que estavam em grande oposição às ideias dominantes, ao perguntar sobre onde é que lhe vinham estas ideias, viu que o fundamento das coisas devia vir da religião, onde se pode reconhecer a verdade sobre a vida humana, sobre a natureza humana. São muitas questões que afetam a vida dos homens. E ao abrir-se à religião, foi procurando em várias igrejas conhecer melhor a Cristo. E algo a cativou para a Igreja Católica, onde reconheceu estar presente a plenitude da verdade trazida por Cristo e dos meios de salvação. A certa altura percebeu, mas se vou ser católica tenho que me confessar. E pensava, e que horror, pois confessar 26 anos de pecados. Era a idade que ela tinha nessa altura. E aí dizia a Tammy Peterson, olha, mas aí que bom é pegar num caderninho e começar a apontar todas as más ações da nossa vida. E às vezes mesmo aquela coisa, quando tínhamos 5 anos, pois tirámos uma moeda na carteira da mãe para comprar um chupa-chupa. Nunca dissemos isso a ninguém, mas quando dizemos, como nos liberta? E as duas estavam ali de acordo, em que reconhecer com esta humildade perante o ministro de Cristo, que faz as vezes de Jesus, as nossas faltas e pecados, seja de muitos anos ou de poucos dias, como isso liberta e nos faz seguir Cristo com esta leveza de alma.
Ajuda-me, Mãe Nossa. Ajuda-nos, Mãe Nossa, a viver bem esta quaresma. A não ter medo de reconhecer as nossas faltas e ao sentir novamente este apelo de Jesus a segui-lo, pois é deixá-las para trás e ir atrás dele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.